A maconha não é uma planta fácil, não é só uma semente que você joga e ela planta, então ela precisa de muito cuidado, de pesquisa também, né? Você tem que ter acesso a pessoas que entendem disso e ler os fóruns e tudo mais. Eu acho que plantio é a melhor das desobediências civis, você não faz mal a ninguém, absolutamente. Eu planto, inclusive, um monte de coisa, planto manjericão também, planto hortelã, planto tomate, planto pimenta. Na minha casa tem uma mini floresta e eu acho isso tão bom, me dá uma paz interior, porque é um contato com a natureza, é um contato com a terra, né? Quando você tem contato com a planta, é muito difícil você ser contra. Por exemplo, eu tenho uma diarista que vai lá em casa. Ela talvez demonizasse a maconha antes de ter um contato com a planta. E ela acredita em Deus. E por que ela vai acreditar que Deus fez uma planta nascer da terra que vai fazer mal às pessoas, vai matar a gente? Quando ela liga a maconha ao tráfico, ao ruim, ao mercado negro, ao assassinato, ela demoniza. Isso é ruim. Quando ela percebe que aquilo é uma planta, que aquilo é algo que sai do chão e se alimenta da luz e da água para nascer, para florescer, é muito difícil você demonizar isso, né? Então eu acho que ao invés de promover a proibição das coisas, seria muito melhor que a gente promovesse o uso correto das coisas. Isso daí se dá, em geral, quando você tem contato com as coisas. A maconha começou a ser usada, a cannabis começou a ser usada para fins medicinais há milênios. Então, certamente a gente sabe que existem substâncias com potencial terapêutico. A questão é saber qual a dose, qual a segurança, qual a eficácia em relação a outros tratamentos. Dos 100 canabinoides, os 2 canabinoides mais estudados são mesmo o THC e o canabidiol. O THC misturado com o canabidiol é usado para alterações neurológicas, algumas alterações neurológicas. Tem evidências de ação contra a náusea e esse é um efeito que aparentemente é do THC. As outras evidências de eficácia do THC são muito reduzidas. Não tem pesquisa suficiente em termos de um espectro de doses e indicação precisa, e esses estudos são muito difíceis. Já do canabidiol existe mais interesse, porque o canabidiol ele é a substância que não dá efeito psicodélico, que não dá efeito psicotogênico. Então, o canabidiol, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista psiquiátrico, por exemplo, ele tem mais interesse do que o THC, que algumas pessoas se beneficiam tanto do ponto de vista de efeitos subjetivos quanto de próprios efeitos objetivos de fumar maconha. É verdade. O problema é nós, como médicos, não vamos prescrever uma substância sem ter noção dessa relação entre custo-benefício, entre risco-benefício e entre eficácia comparativa com outros tratamentos. Parece óbvia a ideia de que o nosso corpo nos pertence. Na nossa sociedade, isso, na verdade, é posto em xeque a todo momento. E eu acho que as mulheres, elas sabem muito bem que elas são as maiores vítimas da tentativa de controle sobre os nossos corpos, né? E o debate das drogas tem muito a ver com isso, né? Porque, além de todas essas questões, os malefícios da guerra às drogas, acho que tem a questão também da liberdade individual, né? Eu acho que o Estado não tem o direito de dizer para mim o que eu posso ou não posso fazer com o meu próprio corpo. As mulheres, elas são menos assassinadas por conta da guerra ao tráfico, mas elas são as mães dos meninos que são assassinados, né? O movimento Mães de Maio, para mim, é uma grande referência de mulheres guerreiras que são vítimas diretas dessa guerra nefasta, né? E tem a questão do encarceramento das mulheres, né? Hoje, 63% das mulheres encarceradas estão encarceradas por conta do tráfico de drogas. Poderia destrinchar uma série de debates que tem a ver com isso, né? A condição que as mulheres vivem nas cadeias, assim, são cadeias masculinas que colocam mulheres, né? E o feminismo e o antiproibicionismo têm estado mais articulado nos últimos tempos, assim, fico feliz que as mulheres estão bastante engajadas nisso. No fundo, acho que a nossa luta é por liberdade. O Brasil é o único país da América do Sul, com exceção de Suriname e Guiana, mas é o único país que ainda mantém criminalizado o porte de drogas. O fato de você ter uma quantidade de drogas, isso é considerado o único país. Nenhum dos lugares onde você flexibilizou a lei de drogas aumentou o consumo. Ao contrário, você gerou um consumo mais seguro sem aumentar. E muitas vezes entre os jovens até caiu.
né? Eu ouço muitas pessoas falando que o Brasil não está preparado para isso, né? A gente tem que ver que a gente não está preparado para viver a atual política de drogas, que é uma política que causa mortes, que não consegue atender as pessoas. Hoje, 1/3 dos presos, mais ou menos, são presos por causa de tráfico de drogas. Eu acho que 100 mil pessoas hoje, pelo menos, estão presas injustamente por causa da política de drogas. A legislação brasileira ela é muito vaga, então o que acontece na prática é que quem é rico é considerado usuário de drogas e não acontece nada com essa pessoa, e quem é pobre, com a mesma quantidade, na mesma circunstância, é considerado traficante. A pessoa ela é criminalizada porque ela é pobre, ela não é criminalizada porque droga é proibido, etc. E o maior elemento de criminalização da pobreza hoje no Brasil é a lei de drogas, é o jeito, é a nossa política de drogas.